Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Levante a tua mão e ore comigo. Bendito Deus e eterno Pai, louvamos e bendizemos ao nome santo e poderoso do Senhor. Te agradecemos, Jesus, por mais um dia de vida, por mais esta tão importante e rica oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos em tua casa, já reunidos, adorando e bendizendo o teu santo e maravilhoso nome. Eu rogo a ti, Senhor dos exércitos, aleluia, perdoa os nossos pecados, perdoa-nos, Senhor amado, as nossas dívidas, da mesma maneira, aleluia, que perdoamos aos nossos devedores, perdoa as nossas ofensas, igual perdoamos aqueles que nos ofendem. Pai, libera a tua graça, a tua bondade, a tua presença. Espírito Santo do Deus vivo, aqui estamos sob a tua ordem, a tua direção. Vem renovar as nossas forças, vem renovar-nos, Senhor dos exércitos, aleluia, porque sem tua presença não conseguiremos, sem tua presença estacionamos e não avançamos. Nos ajuda, ó Pai. Os dias são maus, são dias difíceis, são dias tenebrosos. Os ataques do diabo e seus demônios e deste mundo, ó Pai, são violentos contra a tua igreja. Há ataques, Senhor, sorrateiros, que vêm sombriamente, Deus, mas o teu Espírito Santo é o Consolador, e o teu sangue poderoso nos purifica de todo o pecado. Fica conosco, ó Pai, que a tua bênção perdure para sempre em nós. Fala conosco, Senhor, assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Quem pode, diga amém. Glória a Deus. Podem sentar. Aleluia. Pegue aí a harpa cristã. Vamos adorar a Deus com o hino de número 131. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do nosso Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia. Última forma aí, vamos adorar a Deus com o hino de número 107. Vamos adorar a Deus com dois cânticos da harpa muito conhecidos, que é o hino de número 107 e depois o hino de número 115. Firme nas promessas e trabalhai e orai. Glória a Deus. Hino da harpa de número 107. Amém? Cantemos ao Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim, plena liberdade
verdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme na promessa de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hino de número 115, trabalhai e orai. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos trabalhar, cooperar na vinha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Como diz um pastor que eu conheci, ele pregava, sempre falava: vamos
abraçar a obra do Senhor. E vamos terminar ela, isso é claro, o chamado de cada um, antes do Senhor Jesus vir nos buscar. Amém? E possamos completar nossa carreira para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Não vamos desistir, parar, escurecer. Jesus nos comprou, nos chamou, nos deu a sua graça. Aleluia. E não podemos invalidar isso. Primeiro aos Coríntios. Glória a Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 14. Glória a Deus. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 14. Aleluia. Nós vamos ler como temos o costume. Eu leio um versículo, a igreja leu outro, e vamos do 14 ao 21. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 14. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor está escrito assim: portanto, meus amados, fugir da idolatria. Porventura, o cálice da bênção que bebemos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, crescendo muito, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas eu digo que o ídolo é alguma coisa, ou que a comida é alguma coisa. Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Versículo de número 21, todos. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Diga graças a Deus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, ao Senhor louvamos e adoramos, ao Senhor agradecemos por os dois hinos da harpa que cantamos junto, adorando na beleza da Tua santidade. Agradecemos também, Senhor, por essa porção maravilhosa da Tua palavra, que possamos, Senhor dos exércitos, aleluia, aprender dia após dia do Senhor, pelo Teu Espírito e por Tua palavra, a discernir o corpo do Senhor, o cálice do sangue do Senhor, que jamais devemos ser, meu Deus amado, como os libertinos que participam da mesa do Senhor, mas que também estão participando das mesas dos demônios, nas obras, nos ritos, nas tradições, nas festas culturais, Senhor amado, lá do mundo do engano, do pecado e de Satanás. Que possamos viver verdadeiramente, como falamos, para o Senhor e pelo Senhor. No nome de Jesus oramos e agradecemos. A igreja diz amém. Glória a Deus, podem sentar. Bendito é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Mais um culto da quinta-feira, mais um culto para a glória do nome de Deus. E esse culto está sendo registrado lá no livro das obras, para a glória e louvor do nome do Senhor. E também é registrado para ficar de testemunha para a nossa pessoa. No dia do Senhor, no dia do juízo, se porventura Deus nos dê graça, aliás, Deus tem nos dado graça, que possamos abraçar esta graça e viver pela graça verdadeiramente em Cristo. Mas porventura, quando alguém esteve no culto do Senhor e mais tarde se desviou e partiu dessa terra desviado, sem a graça de Deus, naquele grande dia, aleluia, não terá como dizer: eu não sabia que era desse jeito, porque alguém pregou, alguém anunciou,
Alguém falou do caminho do Senhor, da salvação de Cristo, aleluia. Mas o que faz muitos crentes esfriar na fé são 3 coisas essenciais para a nossa existência em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, leitura e prática da Bíblia. Não tem outro meio de conhecimento espiritual e de conhecimento de Deus para o homem fora da Bíblia. É somente na Bíblia. Outra coisa que esfria o crente, que faz o crente desistir de servir ao Senhor, falta de oração. O crente que não ora, ele é um crente pacato. Ele é um crente meio lá e meio cá. Ele não é carne nem peixe. Aleluia. E qualquer vento leva ele, tira ele da presença do Senhor. Terceira coisa, aleluia, é a falta do jejum. O crente jejua. Um dia tinha uma patroa e ela sempre insistia, para ir tomar café. Vai lá, chama o Elvis lá para vir tomar café. Eu sempre falava, a maioria das vezes, não. Aí ela ficou meio assim, né? Será que ele não gosta da minha comida? Como é que é esse negócio? Aí ela, filha de crente, assembleiana, para a glória de Deus. Aí um dia o Espírito Santo falou com ela. E ela chegou para mim e disse, eu sei porque que a maioria das vezes tu não toma café. Ela disse, é porque tu é crente, né? E o crente jejua de manhã. Glória a Deus. Não precisei falar nada para ela. O crente jejua. O crente, ele tem que ler a Bíblia para conhecer de Deus, do reino espiritual, para saber quem é de Deus e quem não é, como o espírito do anticristo age nesta terra, neste mundo. E também o crente tem que ter uma vida de oração. Oração é fundamental também para preservar o crente na presença do Deus vivo. Nós oramos em casa, na rua, no trabalho, no templo, e muitos também, como cultura tradicional, ora nos montes. O importante é orar, e no nome do Senhor Jesus Cristo. E o crente também jejua. Você tem que jejuar. O jejum faz o que? Amortiza a carne. O jejum, ele quebranta a carne, ele abate a carne. Você vê um crente muito carnal, ele está jejuando pouco, ou talvez nem jejuar, jejua. Então, leia e examine a Bíblia, ore e jejue, e Deus vai te dar força para você nunca desanimar. E se querer ficar desanimado, o Espírito Santo vai te encher, te usar e te renovar para a glória e louvor do nome dele. Quem pode, levante a mão e diga glória a Deus. Amém. Fique de pé de novo. Glória a Deus. Fique de pé mais uma vez. Convidar aqui a irmã Margarete hoje. É só para orar pelos dizimistas e ofertantes, né? Já deu um break para aqui. Vem aqui, irmã Margarete. Aleluia. Orar em favor de todos os contribuintes, tá bom? Da obra de Deus. E logo depois, irmã Eve vai estar adorando ao Senhor com mais um hino da harpa, enquanto nós vamos contribuir para o bom andamento da obra de Cristo. A paz do Senhor, igreja. Amém. Tomei um susto agora, né? Falei, será que eu que vou pregar meu Pai eterno? Vamos fechar nossos olhos. Bondoso Deus, querido Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para aprender. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, para seguir na Tua caminhada, Senhor. Oh, Jesus, que toda a palavra que seja dita aqui seja como uma semente nos nossos corações, para estar frutificando, Senhor. Deus abençoe todos nós aqui, as nossas famílias e aqueles que não vieram, que são da Tua congregação, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa cidade. Abençoa a nossa cidade que está precisando muito, Senhor. Que todos nós aqui vamos agora pensar na nossa cidade, Senhor. Tudo que está acontecendo de ruim. Abençoa, Senhor. Oh, Jesus amado. Abençoa todos que nós estamos aqui. Abençoa os dizimistas. Abençoa as pessoas que vêm aqui com o seu mínimo, mas que seja de coração, para estar doando para a casa do Senhor, para a Tua obra, Senhor. E que aqueles que não têm também abençoa todas as pessoas, Senhor. Jesus amado, muito obrigada por esse momento. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor
de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor é maravilhoso, minha filha. Obrigado. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos estar adorando ao nome do nosso Deus com o hino da harpa cristã 127. Quem trouxe a harpa cristã? 127. O Senhor da sempre está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra atenda ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando. Considera-se um pecador, Mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, aleluia. fala Deus, Toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra do teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem esperança de viver. vai depressa lhes anunciando Que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra atenda ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar. Aleluia! E Jesus os saudarás bem-vindo. Aleluia! esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra atenda ao teu mandar. Aleluia. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem pode, diga graças a Deus.
Maravilha. Fique de pé mais uma vez. Vamos ler novamente a palavra do Senhor. Você vai localizar aí as últimas palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Vamos lá, procure aí. As últimas palavras que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Aleluia. Vamos ver se vocês estão bom de Bíblia. É isso aí. Fala baixo. Glória a Deus. As últimas palavras do apóstolo. Do apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. É o último capítulo e o último versículo. Quem achou, diga amém. Olha o que está escrito aí. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém. Vamos ler juntos? Vamos lá? No 3, vamos lá. 1, 2, 3. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Aleluia. Bendito é o nome de Cristo Jesus. Então essa carta é uma carta muito antiga. São escritos muito antigos da igreja primitiva e escrita pelo 13º apóstolo de Cristo Jesus. Aleluia. Paulo. Glória a Deus. Nós sabemos que Paulo, chamado Saulo de Tarso, ele foi um homem judeu, fariseu, do clã dos fariseus, instruído aos pés de Gamaliel, um rabino extremamente respeitado e renomado nos seus dias e até hoje entre os judeus. Nós sabemos também que ele tinha autoridade tanto judaica como também romana. Note-se que ele recebia a carta dos judeus, da liderança do judaísmo, para perseguir a igreja de Cristo Jesus. E a igreja de Jesus da época de Paulo não era uma igreja composta somente de judeus. Muitos gregos, romanos, eram cristãos na época. E Paulo tinha autoridade para perseguir a igreja de Cristo, formada por judeus convertidos, como também por ter autoridade romana. Ele tinha liberdade para ir perseguir a igreja de Cristo, convertida da parte dos gregos. No entanto, que ele mesmo diz, esta carta que está logo após aqui, lemos, que ele tinha nacionalidade romana. Esqueci o nome do historiador, só quero rapidinho, porque não é para hoje esse negócio. Que esse historiador, ele registrou, e é um homem antigo, viveu aí quase que na mesma época do apóstolo Paulo. Ele escreveu dizendo que o pai do apóstolo Paulo, ele era uma autoridade romana, ele era um soldado, ele lutou algumas batalhas nas frentes de guerra dos romanos. E por isso Paulo tinha essa autoridade, porque seu pai era um homem afamado. Então ele traz essa fama e tem essa liberdade e autoridade de lançar mão de gregos cristãos e levar preso. Nós sabemos que esse homem Paulo, ele fez coisas terríveis, coisas mesmo que
Se a gente for falar, até espanta, assusta algumas pessoas. Vai de arrastar homens, mulheres, crianças pelo deserto, léguas e léguas e léguas, descalço, com as mãos amarradas. Se tropeça e cai, se não levanta a tempo, é arrastado a lançar dentro de masmorras, cheio de lama ou seco, cheio de carne putrefando, de larvas, de insetos. Por que não dizer, a própria morte de muitos cristãos. Esse homem era terrível, esse Saulo de Tarso, ele era terrível. Ele não era um homem fácil. Não era fácil ter um relacionamento, um convívio com esse Saulo fariseu. E nós sabemos que Jesus, no dia que ele estava em Jerusalém, em que ele estava presente, no dia do apedrejamento de um dos discípulos de Jesus, o diácono Estevão, está escrito isso em Atos dos Apóstolos, logo no começo, que quando terminaram de apedrejar Estevão e comprovaram que ele já não estava mais com vida, tiraram as roupas dele e a capa daquele moço, daquele diácono, lançaram aos pés de Saulo. Era a cultura da época, tirar as roupas de quem era apedrejado e colocar aos pés do cidadão mais respeitado que estava na ocasião. É por isso que a Bíblia descreve que pegaram as roupas de Estevão e colocaram aos pés de Saulo. Isso, ele era jovem ainda na época, está escrito. Então, desde jovem, desde muito cedo, ele era renomado, respeitado e bem quisto pela sociedade a qual ele convivia na época. E ele pega uma carta de Jerusalém e ele vai para Damasco. Ele está indo em direção a Damasco, a capital mais antiga existente no mundo, de um país que até hoje não perdeu o nome, é o mesmo. E quando ele está indo para lá, está escrito que um resplendor de glória em luz surgiu em cima da cabeça dele, e uma voz que ribombava como de trovões, porque está escrito também em Atos dos Apóstolos que fora Paulo, quem escutou aquela voz não entendeu, mas entendia como um ribombar de fortes trovões. Mas Saulo, que naquele episódio estava envolvido em uma aparição de Cristo Jesus, ele entendeu a voz do soberano Cristo que falava para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele retrucava, querendo saber quem é que eu estou perseguindo, quem é que eu persigo. É a igreja. Quem eu persigo são os cristãos, quem eu persigo são homens, são mulheres. E o Senhor responde dizendo: tu tens perseguido é a mim. Ou seja, Paulo, Saulo, estava perseguindo o soberano, o eterno, todo-poderoso. E quando chegou o momento, Cristo Jesus foi de encontro com ele, para ter aquele para acertar aquela conversinha de colarinho de pé de orelha. E logo como efeito daquele momento, ele perdeu a sua visão, ficou cego durante um tempo que não sabemos qual é o período de tempo, mas Deus é bondoso e amoroso. E quando Deus fala com o homem, aleluia, o Senhor vai lá, vai em Damasco, vai lá orar por um homem, vai lá na casa do curtidor, tem um homem lá chamado Saulo, vai orar por ele, porque ele para mim é um vaso escolhido, e eu vou levantar ele e vou usar, farei dele uma atalaia, uma grande trombeta minha na terra, e eu vou usar ele para anunciar meu evangelho aos nobres, grandes e aos pequenos mais simples, e o meu nome há de ser glorificado na vida dele. E esse Saulo, ou Paulo, que é o mesmo personagem, ele foi um dos que nos anunciou, porque parte dos seus manuscritos temos em mão a Bíblia. A maior parte do Novo Testamento é escrito por ele. A maior parte, praticamente, é escrita por ele. As coisas mais detalhadas de cunho doutrinário da Igreja de Cristo, a nós, os gentios, convertidos, graças a Deus, foi Paulo que deixou registrado. Por inspiração do Espírito Santo, levante a mão e diga:
Graças a Deus. E nós acabamos de ler aqui, eu vou ter que falar em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. E o castigo é dobrado, é triplicado pelo 13º apóstolo. 13 apóstolos. Pronto. O que ele diz? A graça do Senhor Jesus Cristo, olha aí, Cristo, a graça, o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, e a comunhão do Espírito Santo, o outro Consolador, seja com todos vós, ou com vós todos, e ele encerra dizendo amém, que assim seja. Não só Paulo, mas muitos outros apóstolos, Pedro, João, eles escreveram mencionando a pessoa do Pai, do Filho e também do Divino Espírito Santo. Mas alguns anos depois que os apóstolos partiram, surgiu o que são chamados os pais da igreja. Não foram apóstolos, mas esses pais da igreja, eles conheceram muito dos apóstolos de Jesus, e a saber, eles foram até mesmo discipulados, ensinados por alguns dos apóstolos de Jesus, que quando eles bem jovens, bem pequenos, né, tiveram a graça de participar dos ensinos de alguns apóstolos. E esses homens são conhecidos como os pais da igreja. Depois dos pais da igreja surgiram os historiadores, são discípulos dos apóstolos. E quando se trata dessa questão, irmãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, algum tempo depois da morte dos apóstolos, alguns surgiram anunciando que não existe esse negócio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguns supostos cristãos falavam que só existe Jesus, não tem Deus e nem tem o Espírito Santo. E alguns que acreditavam na pessoa do Espírito Santo, eles acreditavam como? É só uma força, é uma energia divina, o Espírito Santo. E surge para nós uma palavra muito conhecida de nós, que é o que? Trindade. É o Deus único que atua em 3 pessoas distintas, mas que nenhum pode atuar sem a presença do outro. Nós, a Igreja de Cristo, desde a época dos apóstolos, acreditamos na Trindade. Lembre-se, você não adianta você procurar essa palavra na Bíblia, porque não existe. Trindade na Bíblia não existe. Ah, pastor, então como é que a gente crê em Trindade? Trio: Deus Pai, Deus Filho e Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo também, Deus Todo-Poderoso. Os 3 concordam em um só fim, em um só propósito. Não atua um sem o propósito do outro. São indivisíveis, inseparáveis. Não tem como existir só o Pai, pois Jesus Cristo mesmo diz: eu e o Pai, nós somos um. Então, logo na atualidade, em 1914, esse tempo aí de 1800 e alguns anos ficou adormecido no conhecimento geral da igreja, essa situação de que muita gente não acreditava na Trindade. Mas em 1914, alguém começou novamente a anunciar esse negócio. Não existe Trindade, não existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É só Jesus que existe. E como começou esse negócio? Antes eu quero te falar aqui. Se você ler Deuteronômio, capítulo 6, eu não vou ler, vou deixar registrado. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, lá fala que existe um só Deus. É um só Deus. Se você ler 1 Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 14, também traz a mesma afirmação: há um só Deus.
Se você ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, também há somente um Deus. Mas esse Deus se revela às páginas da Bíblia em 3 pessoas distintas, porém indivisíveis, inseparáveis, não separam. No ano 256 aproximadamente existiu um presbítero, por isso que eu falo, o presbítero é complicado, o nome Ariano. Esse Ariano, o presbítero, ele era da Líbia, era um presbítero africano, era da cor ainda, o bendito. No ano de 256 aproximadamente, ele pregava o que? Lá em Alexandria, ele era de Alexandria, ele exercia, né, o seu ministério de presbítero, né, em Alexandria, no Egito. Ele ensinava que Cristo foi criado por Deus, e por isso Cristo está subordinado a Deus, ou seja, o Filho é criado, está sujeito, subordinado ao Pai. Como o Pai sujeito ao Filho, ele ensinava o Ariano, ele ensinava também que o Filho sujeita o Espírito Santo, ou seja, um tem autoridade sobre o outro, mas isso não tem base bíblica, não pode haver base bíblica nisso. E esse segmento aí monstrológico, né, que não é teológico, é conhecido até hoje como o arianismo. Então esse presbítero ensinava tal heresia. E preste atenção, quando eu falo em 1914, voltava a ensinar isso. Eu ia ficar, meu Deus, tinha que ser. Quem foi que voltou trouxe esse ensinamento adormecido já há séculos à luz novamente? Charles Taze Russell, que ele é nada mais nada menos que o fundador das Testemunhas de Jeová. Eles não acreditam na Trindade. Eles falam que a Trindade não existe. Eles acreditam que tem Deus, e Deus criou o Filho, e como o Filho é criatura, ele é subordinado ao Pai, e que Deus criou também o Espírito Santo como uma força, uma energia, e que essa energia é dada para ser subordinada ao Filho. Não tem base bíblica nesse negócio, é heresia e tem que ser descartado. O outro, para a gente encerrar esse assunto, de mais um personagem, e pasme, também era presbítero. O nome dele era Sabélio, era um presbítero, e ele exerceu seu ministério no ano aproximado 220 depois de Cristo, no Egito. E por lá ele estava, e esse Sabélio ainda alcançou a dádiva da época, né, de ir a Roma e anunciar também lá a sua tese, a sua teoria com respeito à inexistência da Trindade. Ele foi presbítero no Egito e ensinava que Jesus é o único Deus. E ele ensinava assim, né? O sabelianismo ensina que Jesus é o único Deus, não existe outro. Que Jesus no Antigo Testamento se apresentou como Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, que se apresentou a Abraão, Isaac e Jacó, a Ló, a Jó, a Davi, a Salomão. É a mesma pessoa, é só Jesus. É Jesus, não tem Deus, o Todo-Poderoso, o Pai. Ele disse, não, no Antigo Testamento é que Jesus resolveu se apresentar como Pai, mas é Jesus. E ele ensinava aqui. Aí já no Novo Testamento ele se apresentou como ele é o Filho. Então não tem o Pai, é só Jesus que comanda tudo. Ele disse, depois que Jesus voltou para o céu, ele desceu novamente no dia de Pentecostes como o Espírito Santo. Ele afirmava que só existe um, e esse um se apresentou de 3 formas, mas é um só indivíduo, não é 3. Também é uma heresia. Não tem base bíblica de sustentabilidade para esse negócio. Logo, ele
está dizendo que não existe mais nada. O trono está ocupado somente com Jesus. E é um erro também, porque atualmente, se você conversar com quem descrê na Trindade, eles falam: não, esse negócio da Trindade começou aí no ano 325, no concílio de Nicéia. Foi o primeiro concílio reconhecido, registrado, fora da palavra de Deus, é claro. E eles falam: não, esse negócio da Trindade foi o Papa fulano de tal, com o concílio lá, que nomeou essa Trindade. Depois dali, do ano 325 depois de Cristo, quando Cristo já tinha morrido, ressuscitado, voltou para o céu, os apóstolos todos morreram, os pais da igreja morreram, e também os historiadores já estavam em vigência, alguns já tinham morrido. Foi que instituiu esse negócio. Isso é coisa da igreja católica. Não é. Sabe por quê? Nós temos prova histórica e bíblica, em primeiro lugar bíblica e histórica, para afirmar que existe sim a Trindade, e todos existem em um só Deus, em uma só pessoa, é claro, cada um na sua personalidade espiritual e divina: o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Levante a tua mão e diga: graças a Deus. Então logo é descartável essa história: esse negócio da Trindade logo não tem na Bíblia. É igual tem já: eu sou missionário, mas também não tem essa função na Bíblia. É isso? Então é descartável essa também. É um argumento que esse povo aí, do alienismo, do sabedorismo, quer para poder refutar a Trindade. Como alguém diz que é cristão e não crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Tem cabimento um negócio desse? Para você ter ideia, no ano de 165 depois de Cristo, um homem chamado Justino, conhecido como Omar, tem livros que registram a história desse homem. Ele pregava sobre a Trindade, e ele batizava nas águas, como está escrito, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No ano de 156, também depois de Cristo, Clemente de Alexandria, ele anunciava do mesmo jeito: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No ano de 196 depois de Cristo, também um dos mártires da igreja, chamado Tertuliano, pregava de igual forma: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E em 200 depois de Cristo, também um outro mártir chamado Cipriano pregava o Pai, pregava o Filho e anunciava também o Divino Espírito Santo, e sempre batizado em nome do Pai e do Filho e do Divino Espírito Santo. Aleluia. Todos tinham a mesma prática. Aí vem aí essa turma que quer meter na cabeça dos cristãos que crê na Trindade, que não existe a Trindade. E a base que eles têm foi no concílio de Nicéia, 325, 326, que foi constituído esse negócio de Trindade, porque não existia isso, Pai, Filho e Espírito Santo. E quantas passagens nós temos na Bíblia falando desse assunto? Aleluia. Da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós temos base bíblica o suficiente para isso. A primeira mais conhecida da Bíblia, Antigo Testamento, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. O que diz? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não é eu faço, quero fazer, farei. Não, façamos o homem. Ou seja, mais de uma pessoa existente, concordando em um só propósito, em um só fim, e deu início à história da humanidade para a glória e louvor do nome de Deus. Então, já no início da Bíblia, nós temos aí uma alusão à Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, quando ele foi batizado, isso é bem claro. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, na sequência como temos, no capítulo de número 3, versículo 16 e 17, o que está escrito? Que Jesus, ao ser batizado por João Batista,
Ao sair da água ali naquele momento do ato do batismo, aleluia, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba, em cima da cabeça de Jesus, o Filho, ali presente. O Espírito Santo está manifesto em cima da cabeça de Jesus, e lá em cima dos altos céus a voz ecoa dizendo: esse é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Temos aqui a manifestação da Trindade simultânea, para a glória e louvor do nome do Eterno Soberano. Os três na mesma hora: Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus é tirado das águas, está escrito que pelo Espírito Santo Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando está terminando a aprovação, o Espírito Santo está lá com Jesus. Terminou a aprovação, o capeta chega, né? O bicho é ruim, ninguém chama ele, mas ele vem, é atrevido. Por isso que o crente tem que estar lendo a Bíblia, orando e jejuando, e o principal, vigiando. Porque o crente que vigia, ele consegue, pela visão do Espírito Santo, entender as situações. Amém? Aí está escrito que o diabo falou: olha, tu pula daqui, pode pular. Não é pode pular, porque está escrito que Deus, olha aí, Deus vai mandar os anjos, e os anjos vão te sustentar. Então ali nós temos mais uma vez escrito a presença da Trindade: Filho, Espírito Santo. Filho, pelo Espírito, é levado ao deserto, e pensão até próprio, né, do próprio Jesus Cristo falando de Satanás, da pessoa do Pai, os três simultaneamente sendo registrado na palavra de Deus. Levante a mão e diga amém. Amém. Jesus mesmo disse: eu e o Pai, nós somos um. Isso está em João 10, 29 e 30. Ah, mostra-nos o Pai, Jesus. Alguém clamava dizendo: Jesus, rapaz, eu estou tanto tempo com vocês ainda querem ver o Pai? Quem me vê o Pai, porque eu e o Pai, nós somos um. Aleluia. Pouco momento depois, Jesus reunido com os apóstolos, ele soprou, isso está, aleluia, em João 20, 22, ele soprou para os apóstolos e disse: recebam o Espírito Santo. Então a manifestação dos dois ali naquele momento, para a glória e louvor do nome de Deus. E outra principal coisa, ordem bíblica do Senhor Jesus. Essa eu quero que você abra a Bíblia para ler. Mateus 28. Mateus 28. Aleluia. Já vamos encerrar. Isso aqui é só uma questão de informação, tá? Porque a gente está se espalhando muito esse negócio na atualidade. Muito. Não existe trindade, não sei o que. Isso é a conversa de Satanás com seus adeptos. Tá bom? Porque não existe a fé verdadeira para a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. E o Filho, depois de morto e ressuscitado, disse: não fiquem preocupados, porque eu não vou ser negligente com vocês, não vou vos deixar órfãos. Vou falar com o Pai, olha aí, ó. Eu vou falar com o Pai e vou rogar, e Ele vos enviará o outro Consolador. Os três, os três. O Espírito Santo está em cima, tá vendo? Para quem chegar aqui e falar dele. Aí eu vou ficar com eles até a consumação do século. Mateus 28, 19. Qual foi a ordem de Jesus? Portanto, Mateus 28, 19. Jesus falou assim: portanto, ide, ensinai todas as nações. Olha aí, ó. Todas as nações, batizando-as em nome do e do viu aí? Se Deus não existe, por que Jesus disse batiza em nome de Deus, que é o Pai? Por que não dizer só batiza em meu nome, como tem dito isso, só batiza em nome de Jesus? Se o Espírito Santo é só uma força, como muitos acreditam, tanto Testemunho de Jeová, Adventista, Mormon, outros mais, né, a Vovó Rosa, essa turma aí, esquisito, né? Por que Jesus disse batize em nome do Espírito Santo? Se é só uma força. Quem não pegou o papai disse: batiza só em meu nome, está resolvido.
Não, porque tem que ser no nome dos três, do Deus Todo-Poderoso, triuno, aleluia, que é inseparável e invisível. Batismo para valer verdadeiramente tem que ser feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, a internet está minada de muita informação, de muita coisa, e nós temos que ter cuidado com esses ensinamentos. Tem gente aí que pensa que está fazendo a obra de Deus, mas na verdade ele está a serviço das trevas. E você não pode emprestar os teus ouvidos para ouvir certas coisas e deixar que desça ao teu coração. Porque senão daqui a pouco você não estará mais entre nós. Deus te dê graça e me dê também, e nos preserve em sua presença e na sua única e poderosa verdade, aleluia, para que jamais o diabo venha nos enganar. Porque João escreveu, olha, é a última hora, o espírito do anticristo está já no mundo, e o espírito do anticristo, ele faz nada mais, nada menos que o quê? Ele quer que as pessoas deixem de acreditar na veracidade desse livro, na verdade de Deus. O espírito do anticristo, ele vem para se opor à verdade, a Cristo Jesus, ao Pai Todo-Poderoso, ao poderoso e maravilhoso Consolador Espírito Santo. É uma das funções desse espírito imundo do anticristo, é enganar o povo. E o principal povo que ele quer enganar é a igreja de Cristo. Por que Satanás quer isso? Porque Satanás, ele é um querubim. Ele é um querubim que caiu no seu próprio erro, no seu próprio engano. Jesus mesmo disse que desde o princípio ele é homicida e mentiroso. Ele nunca se firmou na verdade. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está dizendo que, saibam vocês, que Satanás ele nunca gostou de mim, porque ele nunca se aliou a mim. Satanás nunca quis viver em acesso e comunhão comigo, porque ele mesmo diz, o diabo nunca se firmou na verdade. E quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o diabo, esse querubim, ele nunca teve prazer na pessoa de Cristo. É por isso que ele quer e traz de tudo quanto é jeito, falácia, ensinamentos perturbados, parcialmente usando a Bíblia para tentar levar o máximo possível de homens e mulheres para a mesma condenação. Recentemente, eu vou encerrar, tem aí um arqueólogo que é muito bom ele, mas como teólogo é uma negação, porque ele crê, que a líder já morta dele, e eles vão lá quase que uma vez por ano visitar o túmulo de Ellen Gummel White e deixar lá suas preces, seus presentes, suas devoções. E ele falou que se Satanás se arrependeu hoje, ele tem perdão. É uma palavra antibíblica, porque está escrito que Satanás já é um ser condenado, já está condenado. Então não existe esse negócio. Por que ele falou isso? Porque a líder dele, quando estava vivo, escreveu que se o diabo se arrepender, ele tem perdão. Mas como falar que ele pode se arrepender se no Novo Testamento está escrito que ele já é um ser condenado? E que é sentenciado, condenado e sentenciado já. Como? Não tem como. Por isso é que eu afirmo novamente, leia a Bíblia, examine as Escrituras, faça isso, ore ao Senhor. Senhor, me ensina a tua palavra, abre os meus olhos espirituais, abre o meu coração, Senhor, para entender o Evangelho, para entender as Sagradas Escrituras. Senhor, revela para mim, me mostra as coisas que os meus olhos carnais não conseguem ver na tua palavra, e me faz entender, Senhor, o que a minha carne não consegue entender nas Sagradas Escrituras. E você vai ver, as coisas vão mudar. Você já é um grande joia, em nome de Jesus. E você vai se tornar muito mais joia ainda, para a glória e louvor do nome do Senhor. E você jejua, Senhor, eu vou jejuar hoje. Esse tempo aqui, de agora até tal hora, eu vou consagrar minha vida um jejum ao Senhor, para que o Senhor me fortaleça na tua presença.
para que eu não tire o meu pé da tua presença, para que eu não tire os meus pés da tua casa. Me orienta, me ensina o teu caminho, Jesus, para que eu possa andar corretamente e viver verdadeiramente como o Senhor quer que eu venha viver. E você vai ver, tudo vai se tornar melhor cada dia melhor, cada dia mais prazeroso de servir o Senhor. Fique de pé. Glória a Deus. Ore ao Senhor. Busque a Deus. Peça para Deus te ensinar. Deus ensina Ele mesmo pelo seu Santo Espírito. E Deus usa a minha vida, usa a vida do Diácono Fábio, Diácono Rafael, irmã Eva, Diaconisa Vidal, as irmãs que aqui pregam, que aqui ensinam, os irmãos. Aleluia. Deus usa pessoas boas que vivem segundo a palavra para te ensinar também. Mas lembre-se, o próprio Espírito, ele quer ser o teu professor. O Espírito Santo quer te ensinar como ele me ensina, como ele ensina muitos homens e mulheres de Deus. Ele quer te ensinar, e ele pode te ensinar porque ele é Deus. A ele pertence a palavra. O salmista, no Salmo de número 25, olha quais eram os pedidos desse salmista. Salmo 25, verso 4. Ele diz assim: faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Aleluia. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Esse salmista está dizendo que o Senhor me ensina, e eu vou continuar te esperando todos os dias. Não vou me desviar, não vou sair da posição de te esperar. Aleluia. 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Ele pede para que Deus ensine, para que Deus oriente. E você tem que pedir: Deus me ensina, Deus me ajuda, me orienta. Quando você tiver um sonho, Deus, fala para mim o que significa esse sonho. O que é isso que o Senhor me mostrou? E tem um negócio, não tem sonho que é só perturbação do diabo. Isso acontece com descrente e com crente. A gente pode nem dar trela, nem ficar pensando. Agora tem sonho que é revelação de Glória a Deus. Deus. Aí quando a gente não entende, a gente vai orar: Senhor, me mostra o que o Senhor me mostrou, o que significa. Me ensina, Senhor, a entender o que é isso, o que o Senhor me mostrou. E o professor Espírito Santo chega e diz: minha filha, é isso aqui, ó. Meu filho, é isso aqui que eu te mostrei. Aí você entende, glorifica e exalta o nome do Senhor. Levante a tua mão. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Que a palavra de Deus produza resultado em nossa vida para a qual foi mandado. Que o Espírito Santo te ilumine, me ilumine, nos guie, nos oriente. E que possamos amar a palavra de Deus e amar a casa do nosso Deus vivo e maravilhoso. Ore, bendito e soberano, eterno e maravilhoso. Somos pequenos, falhos. Sim, Senhor, somos pequenos e falhos. Mas o Senhor é um Deus grande e maravilhoso, Deus poderoso e extraordinário. O Senhor tem falado com tua palavra. Deus, permanecemos crendo na existência do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim como o Senhor ensinou Jesus Cristo, os teus apóstolos também ensinaram, e os apóstolos, os discípulos dos apóstolos ensinaram, ó Pai, no nome de Jesus. Que o diabo jamais tire da nossa mente e do nosso coração as convicções que temos do Senhor através da tua palavra maravilhosa. Nos livra do mal, não só a nós, mas toda a nossa casa e a nossa família. Vai conosco onde vamos, nos livra, Senhor. Nos livra dos homens maus e violentos. Nos livra, Senhor, da bala perdida, dos salteadores, dos malfeitores. Guarda a nossa casa, toda a nossa família, e guarda também os bens que o Senhor tem dado a cada um de nós. Oramos agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem pode, diga amém. Amém. Glória a Deus. Nosso culto de casais está chegando, né? Glória a Deus. Está bem perto aí. Estamos finalmente resolvendo tudo que tem que resolver. E vai ser uma bênção esse culto para a glória e louvor do nome de Deus. Tá bom? Os casais aí, nós temos alguns que já estão
querendo casar, esses também devam participar desse culto. Tá bom? Os que já têm compromisso, estão já no final da jornada aí para ir ao altar do matrimônio, vão participar também para a glória do nome de Deus. E nós, pastor, que somos solteiros, vocês se acalmam aí, vai dando glória e aleluia. Vai chegar a hora de vocês também, em nome de Jesus. Amém? Ore por nossa cidade, como a irmã Margarete já orou aqui nessa noite, ore. Ontem tivemos aí um episódio, difícil, pesado que aconteceu. Às vezes, muita gente fica até alegre, né? Vai embora. Foi mais uma turma aí que desceu fazendo cambalhota lá para baixo. Mas nós temos que ter misericórdia. De quem? Já morreu? Não. Morreu. Sempre o juízo. A família. Tem mãe, tem pai, tem irmão, tem irmã, filhos. E esses que pagam o pato, como a gente fala, fica sofrendo, chorando. Vamos orar por eles, para que o Espírito Santo conforte. A maioria daquela turma ali é filho de crente, neto de crente, sobrinho de crente, conhecedores da palavra, mas não alicerçaram o propósito de servir o Senhor. E Satanás está sempre pronto a ceifar uma vida para a mesma condenação que ele. Amém? Ore por todas essas famílias, ore por nossas autoridades também. Muitas das nossas autoridades são irmãos nossos em Cristo Jesus. E muitos deles ainda irão aceitar Jesus para a glória e louvor do nome de Deus. Amém? Estenda as tuas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos vós e todos digam. Palmas de louvo e adora a Jesus. Está encerrado. Venha à frente receber a ministração com olhos sobre a sua cabeça. Em nome de Jesus, cobras como teu sangue. Vitória, tua bênção, saúde e proteção.